Bom, gente, nesta aula de hoje estaremos falando sobre o produto misto. Tá? Então, vamos supor que nós tenhamos um vetor U, né? Vou colocar aqui um vetor V, logo a seguir um vetor W. Quando a gente representa esse termo entre parênteses, a gente está indicando aqui que nós chamamos de produto misto. E o produto misto é dado, né, pelo U, primeiro vetor, escalar com o vetor dado pelo produto vetorial V por W. Então, ao fazer o produto vetorial, gera um vetor, né, e ao fazer o escalar de U por esse vetor, resultado do produto vetorial, nós temos um número, porque esse cara escalar esse gera um número, e esse número é o que a gente chama de produto misto. Então, no exemplo, né, qualquer aqui, eu vou botar um U, né, tipo 1, 2, 1. Um V, vou colocar, por exemplo, um 3 menos 1, 2. E um W, vou colocar 2, 3, 1. Então, colocamos três vetores e nós estamos querendo saber quem é o produto misto desses três vetores, U, V e W. Então, primeiro passo é você fazer o produto vetorial de V por W. Então, por matriz IJK, depois aqui o V necessariamente entra o V, que é 3 menos 1 e 2, e a seguir o W, 2, 3, 1. A partir desse determinante, dessa matriz, vai gerar uma expressão que nós chegaremos a partir do desenvolvimento, por exemplo, pela regra de Sarri, né? E aqui vamos repetir essa coluna, I, 3, 2, e depois repetir a segunda coluna, J, menos 1 e 3. Né? Então, a partir de produtos, né, da diagonal principal, né, que são valores multiplicados por mais, e da diagonal secundária, que serão valores multiplicados por menos, nós vamos gerar essa expressão, que é exatamente o vetor V vezes W. Então, observe, 1 vezes menos 1 dá menos 1i, está multiplicado por mais, dá menos 1i. Aqui, 2 vezes 2, 4j, é o próprio 4j. Depois, 3 vezes 3, 9, 9k, né? Isso é o próprio mais 9k. Aqui, nesse caso, a gente muda o sinal. Então, você tem menos 2i, menos 2k, menos 2k, multiplicado por menos mais 2k. Nesse aqui nós temos 6i, multiplicado por menos, menos 6i. E aqui nós temos 3j, multiplicado por menos, menos 3j. Fazendo aqui, né, o i operado com i, veja, menos 6 com menos 1, menos 7i, o j, 4j, com 3j, 4 menos 3 dá mais j, ou mais 1j, 9 com 2 mais 11k. Então, esses vetores, esses caras são todos vetores. Às vezes eu não coloco, mas fica claro, tá, que isso aqui são vetores unitários, né? O i, um vetor unitário no eixo x, o j é um vetor unitário no eixo y e o k, o vetor unitário no eixo z, certo? Então aqui a gente gera exatamente esse vetor que é dado por V vetorial W, que nós vamos ter exatamente o menos 7, 1 e 11. O que nós queremos na realidade não é o V vezes W, é o produto escalar de U escalar V vezes o W. Então, o nosso U
definido como 1, 2, 1, escalar um vetor que nós encontramos, menos 7, 1, 11. Fazendo esse produto escalar, 1 vezes menos 7 dá menos 7, 2 vezes 1 dá mais 2, 1 vezes 11 dá 11, então você tem 13 menos 7, que vai dar 6. Muito bem. E existe também, né, quando você está fazendo o produto misto, uma forma de resolver que você substitui essa, que é exatamente calculando o determinante, que gera um número, onde o primeiro vetor analítico, né, você vai colocar aqui, então é 1, 2, 1. O segundo vetor, que é o V, você coloca na linha 3, menos 1, 2, segunda linha, e o W está aqui, 2, 3, 1, que seria o W. Muito bem, e vai calcular esse determinante. Aqui vai gerar um número que você pode encontrar, né, através da regra de Sarri. Então, 1, 3, 2, depois 2, menos 1, 3. Esses produtos aqui são positivos, né? E os outros, né, são negativos. Então, vamos colocar aqui, né, negativo. Então, você vai ter 1 vezes menos 1 vezes 1, que é o menos 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8, mais 8. 3 vezes 3, 9, mais 9. Agora aqui eu tenho menos 2, com menos, mais 2. Aqui eu tenho 2 vezes 3, 6. 6, menos 6. E aqui eu tenho 3 vezes 2, 6, vezes 1, menos 6. Então, você tem menos 6, com menos 6, menos 12, com menos 1, menos 13. Aqui você tem 9, 10, 11, e você tem 19. E 19 menos 13, você tem exatamente o 6. Então veja que, tanto de uma forma como de outra, nós encontramos o produto, o mesmo valor numérico, esse número que representa o produto misto. Agora, eu queria colocar uma situação, né, se, apenas aqui, eu vou fazer só um comentário, depois eu vou fazer uma aplicação. Se você tiver um produto misto de U, IV e W, se esse produto misto der zero, né, 3 situações podem acontecer. Primeiro, se um desses vetores for zero, por exemplo, basta que o vetor U seja zero e, no mínimo, esse cara ser zero, faz com que esse produto misto seja zero. Que dois vetores, por exemplo, V e W, ou um desses dois vetores, quer dizer, aliás, um desses dois vetores, entre esses dois vetores colineares, quer dizer, o que significa isso? Esses vetores estão sobre a mesma reta suporte, têm mesma direção, quer dizer, são vetores, se você pensar neles, tanto na forma canônica como na forma analítica, serão proporcionais. É evidente, se esses dois vetores, né, quaisquer dois vetores forem colineares, independente do U ser zero, né, ele não precisa ser zero, porque se ele for zero, já o produto misto é zero. Então ele pode ser diferente de zero, na realidade, vamos supor U diferente de zero, e esses dois carinhas aqui na mesma linha, né, com a mesma direção, isso dá zero. E o terceiro caso, quando U, V e W dá zero, é quando esses três vetores, né, por exemplo, se eu botar assim U, V e W, eles estão sobre o mesmo plano. A gente diz que eles são coplanares, né, vetores que estão no mesmo plano. Então, não há nenhum deles diferente de zero. Dois deles, né, quando você olhar para dois vetores entre esses três, não serão mais colineares, né? Então eles fogem a esses dois critérios aqui, mas eles serão coplanares, estarão no mesmo plano, no plano alfa. Então nós vamos aqui
colocar, por exemplo, uma situação, né, onde eu vou ter, né, 3 vetores. Vamos perguntar se esses 3 vetores, vou pegar aqui um exemplo, né, você tem um vetor, né, por exemplo, o vetor U, que está definido como 3 menos 1, 2, um vetor V, que está definido como 1, 2, 1, e um vetor W, que está definido como menos 2, 3, 4. Menos 2, 3, 4. Então eu tenho 3 vetores. Então a pergunta é, esses 3 vetores estão no mesmo plano? São coplanares? Quer dizer, a pergunta é, são coplanares? Coplanares estão no mesmo plano? Então, para que a gente observe isso, nós vamos fazer produto misto. Se o produto misto der 0, nós vamos justificar por que tem que dar 0. Esses carinhas aqui estão no mesmo plano. Então vamos achar o produto misto, né, desses 3 vetores. Então U, V e W. Nesse momento não há nenhuma preocupação de eu colocar U, VW, ou W, VU, né? O V, o W, não há nenhuma preocupação. Eu posso estar justificando isso daqui a pouco. Mas vamos pensar no UVW. Então você tem 3 menos 1, 2, 1, 2, 1, menos 2, 3, 4. Então nós vamos calcular esse determinante. Esse determinante é calculado pela regra de Sarri, 3, 1, menos 2, menos 1, 2, 3, 2, 1, 4. Repetindo essa coluna, 3, 1, menos 2, menos 1, 2, 3. Produto positivo, né? Aqui, negativo, negativo, negativo. Então, os positivos, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24, vamos colocar aqui 24. Depois, menos 2, aqui é menos 1, não é isso? Então, ficaria menos 2 vezes menos 1, 2, mais 2. E aqui, 3 vezes 1, 3, vezes 2, 3 vezes 2, 6. Agora, os negativos, multiplicado por menos, 2 vezes 2, 4. 4 vezes menos 2, dá menos 8, passa a ser mais 8. Aqui, 3 vezes 3, 9, passa a ser menos 9. Não, 3 vezes 3, 9 vezes 1, menos 9. E aqui, 4 vezes 1, 4. Menos 4 passa a ser mais 4. Então a gente observa, né, que isso aqui não é zero, é diferente de zero. Então, obviamente, por essa condição dele ser diferente de zero, né, você não tem eles coplanares. Apenas voltando aqui para ver se está certo. 3 menos 1, 2. 1, 2, 1. Menos 2, 3, 4. Então, 3 menos 1, 2. 1, 2, 1. Menos 2, 3, 4. Repetimos. Aqui o 3, 1, menos 2. E aqui o menos 1, 2, 3. Deixa eu fazer, vamos fazer mais um, né? Vou aqui colocar mais uma questão, deixa eu buscar aqui, onde eu tenho o seguinte vetor, né? Vou colocar aqui um vetor U, que é 2 menos 1, 0, né? 2 menos 1, 0, depois um V, que eu vou chamar de 3, 1, 2, 3, 1, 2, e o W, né, de 7 menos 1, 2. Então vamos verificar se esses 3 vetores são coplanares. Então, temos um vetor U, um vetor V e um vetor W. Né? E nós queremos saber se eles são coplanares, estão no mesmo plano. Muito bem. Nós vamos fazer da mesma forma que o anterior. Vamos representar o 2 menos 1, 0. Vamos representar o 3, 1, 2. E representar o 7 menos 1, 2.
Então, pela regra de Sarri, 2, 3, 7, aqui, menos 1, 1, menos 1, que 0, 2, 2, repete 2, 3, 7, repete o menos 1, 1, menos 1. Esse produto aqui é positivo, né? Aqui também é positivo e aqui é positivo. Então vamos botar 2 vezes 1, 2 vezes 2, 4, positivo. 7 vezes 2, 14. 14 vezes menos 1, menos 14. Multiplicado por mais, continua, menos 14. E aqui 0. Agora os negativos. 7 vezes 1, 7, 0. Aqui 2 vezes 2, 4. Menos 4, passa para mais 4, porque está multiplicado por menos. E aqui 3 vezes 1, 3 vezes 2, 6. Você tem menos 6, né? Não, vamos voltar. 2 menos 1, 0. 3, 1, 2. 7 menos 1, 2. Aqui 2, 3, 7. Menos 1, 1, menos 1. Então esse produto dá 4 positivo. Aqui menos 14, né? E aqui 0. Agora esse cara aqui dá 0. Aqui eu tenho 2 vezes 2, 4, menos 4, para ser mais 4. E aqui eu vou ter 2 vezes 3, 6, menos 6 passa a ser mais 6. Observe que mais 6 com 4, 10, com 4, 14, com menos 14 dá 0. Então, esse produto misto deu 0. Significa que eles são coplanares. Por que tem que dar 0? Agora vamos ver essa justificativa. Veja que eu tenho os 3 vetores, U, V e W, certo? E quando eu faço o produto vetorial, por exemplo, de V vezes W, eu encontro um vetor, né, que é normal a V e que é normal ao W. Evidente que esse vetor normal é o vetor dado pelo produto vetorial V vezes W. Então, se esse cara ele é perpendicular a V, está aqui a V, e é perpendicular a W, né, se esse vetor aqui também está no plano, ele vai ser perpendicular a U também. Então, na realidade, o que eu fiz? Eu fiz o produto vetorial de V vezes W, certo? Primeiro. Porque na realidade isso aqui já é o produto misto, mas é como se eu tivesse feito assim, ó, o U escalar com o V vezes o W. Então é o que eu estou dizendo. Eu faço o produto vetorial de V vezes o W, encontro a normal, tá? E esse carinha aqui, né, que é o vetor normal a V e W, eu faço escalar com U. Então, se ele é normal ao vetor V e ao vetor W, ele é normal ao vetor U. Então, quando eu faço o produto escalar dele por U, tem que dar 0, para que tenha os 3 vetores no mesmo plano. A grande questão aqui que eu falei, que não importa, né, a mudança aqui, porque você pode estar fazendo da mesma forma, eu posso estar pensando no produto vetorial de U por V, e aí eu tenho um vetor normal a U e V, e esse vetor normal eu verifico se ele faz 90 graus com o terceiro vetor, que seria o W. Quer dizer, se ele fizer 90 graus com W, quer dizer, o produto escalado do vetorial U por V, né, produto escalar desse produto vetorial U por V e W, vai dar 0. Então, essa questão aqui, ó, né, não importa que o 2 menos 1, 0, 3, 1, 2, o 7 menos 1, 2 estejam organizados assim, você pode trocar. A grande questão é se não der 0. Mas se não der 0, é evidente que quando você mexe nisso aqui, você está mexendo nesse número, né?
Por exemplo, você faz um determinante contra 4. Se você tiver a mudança de 2 linhas, passa a ser menos 4. Então, se um determinante, né, na medida que você vai mexendo linha ou coluna, ele dá 4, ele dá menos 4. Mas a nossa questão é, se ele dá diferente de 0, eles não são coplanares. Então, por essa questão, né, se você só verificar, ele é diferente de 0, então não são coplanares. É igual a 0, são coplanares. Então, essa questão de ser diferente de 0, não importa se você encontra um número, tipo assim, mais 4, menos 4, porque você encontrou um número diferente de 0, então você já diz que não são coplanares. Agora, encontrar igual a 0, quando eles são coplanares, e é igual a 0, tanto faz aqui, qualquer mudança que você faça nessas linhas ou nas colunas, né, não existe o mais 0 nem o menos 0, vai ser sempre 0. Então é isso, gente. Mostramos aí para vocês, né, aí uma teoria, né, básica sobre número misto. No próximo vídeo, na próxima aula, mostraremos a aplicação do cálculo de volume de um paralelepípedo a partir do produto misto. Um grande abraço e até a próxima.